Olá, escritor! Olá, escritora! Você que me segue aqui no canal Café do Escritor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a muita gente. Eu tenho certeza que você já se pegou pensando nisso, que é como escrever uma história infantil. Eu já volto com mais informações. Como escrever histórias infantis? Eu tenho quase certeza que a maioria dos escritores, em algum momento da sua carreira, do seu tempo de escrita, pensou em escrever uma história infantil. Muitos fazem, muitos são escritores de livros para adultos, mas enveredam nesse caminho da história infantil, do livro infantil. E é um caminho muito bonito, porque a gente tem leitores que são muito sinceros, muito verdadeiros, que são as crianças. Mas e por onde? Se você quer fazer isso também, se você também quer fazer parte desse grupo de escritores, por onde começar? Quais seriam umas ideias básicas que você poderia ter, ou sugestões que você poderia ter para começar a escrever livros infantis? Eu separei algumas dicas, algumas ideias, algumas informações para você ter isso em mente e começar a pensar os seus livros infantis. Então vamos lá. Separei 3 ideias principais para a gente comentar aqui. E para começar, eu imagino que você possa fazer um exercício e lembrar de quando você era criança. Que histórias você gostava de ler quando era criança? Talvez você não tenha tido uma infância com muitas leituras, mas você tenha visto elementos infantis de histórias, mesmo que na escola somente, mesmo que muito restrito, muito pequeno, mas alguma memória em relação às histórias infantis você pode ter, você tem que fazer um exercício para lembrar delas. Outras pessoas tiveram mais contato com histórias infantis durante todo o seu período de infância. Então, que histórias... o que essas histórias que você consumiu, com as quais você conviveu, o que elas significaram para você? Por que você gostava mais dessa e menos daquela? Que elementos chamavam a atenção nesse universo infantil, nesse universo tão lúdico, tão bonito, com tantas possibilidades de fantasia, de entretenimento, enfim, eu acho que esse é um elemento chave da história infantil. Você consegue entrar em qualquer universo, você consegue mostrar para a criança e ela aceita esse universo como verdadeiro. Não que ela esteja sendo enganada, mas na fantasia, na criatividade dessa criança, você consegue falar sobre coisas, às vezes de uma forma muito lúdica, muito bonita. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é quando você escreve uma história para a criança, essa história tem que ser um entretenimento. A criança tem que se divertir, ou ela tem que entrar em um outro momento, ela tem que entrar nessa história como uma coisa boa, uma coisa divertida, uma coisa prazerosa. Então ela precisa se conectar com essa história através das imagens, através da narrativa, através dos personagens. Precisa haver essa conexão, e é uma conexão positiva, porque ela está se divertindo, está conhecendo outros universos, outros momentos, outros personagens, então tem que ser entretenimento. No segundo ponto, essa história tem que ter uma certa carga emocional. Não estou dizendo que tem que fazer rir ou chorar, mas tem que ter um envolvimento emocional da criança. Alguma coisa com a qual ela conviva, que ela conheça, alguma situação do cotidiano dela, da vida dela, mesmo que esse elemento esteja inserido em um outro mundo, um mundo de fantasia, mas ela precisa se identificar emocionalmente com essa sua história. E o terceiro ponto é: uma história não deve ser uma lição de moral. Como eu já falei no primeiro ponto, deve ser entretenimento. E se você colocar uma lição de moral, a lição de moral é tal, faça isso, não faça aquilo.
essa história vai se perder, esse momento mágico da história se perde. A história deveria ser boa o suficiente para, durante o seu andamento, o seu desenrolar, já mostrar as coisas para a criança. Você não precisa fazer no final. Sendo assim, a moral da história é esta. Então, evite fazer isso. Conte a sua história de forma natural, de uma forma bonita, de uma forma direta, de uma forma honesta. As crianças, elas são muito honestas. Elas dizem, gostei da história ou não gostei da história. Então é um público muito específico, muito especializado. Você não pode escrever qualquer coisa. Você tem que escrever uma coisa que realmente faça sentido para elas. E uma outra questão que eu quero chamar a atenção é saber para qual idade o seu texto se destina. Então, quando você escreve, você deveria ter em mente já, olha, esse meu texto serve para esta faixa etária. Por quê? Porque tem mais imagens, tem uma narrativa um pouco diferenciada, mais facilitada para aquele grupo, ou não, já é um grupo um pouco mais velho, então eu posso colocar uma carga maior de texto e não preciso explicar tanto, e assim por diante. Então, por exemplo, se você escreve para crianças de até 3 anos, as ilustrações, as imagens, elas devem dominar o teu livro. Falando de livro já, não estou mais falando de texto. Mas a imagem também é um texto, mesmo que não seja um texto lido. Então, para essa faixa etária, ela valoriza muito a ilustração, as imagens. Você pode até ter um livro que não tenha texto. Né? Pense que com 3 anos a criança não lê ainda. Então ela provavelmente vai ter um adulto auxiliando ela para contar essa história. Mas se ela pegar um livro sozinha, ela pode seguir essa narrativa somente com as imagens. Então tem muitos livros muito bonitos, muito bem feitos, somente de imagens. Ou tem algumas frases somente para indicar nome de personagens ou coisa assim, mas não necessariamente tem que ter muito texto. Para uma faixa de idade um pouquinho mais velha, 5, 6 anos, então começam a entrar os heróis, aqueles que resolvem tudo, que enfrentam batalhas, tem as princesas para o público que gosta das princesas, tem os que gostam dos heróis, enfim, é um público que gosta do desafio, já começa a se interessar por uma coisa um pouquinho mais elaborada. E aí tem um momento de batalha ou de êxtase, enfim, tem uma resolução com um final feliz. Então, alguns exemplos dessa literatura, dos clássicos, seriam os Irmãos Grimm, onde você encontra esses elementos. Mas nós temos na literatura contemporânea muitos livros que contemplam essa faixa etária. Então, se você for escrever para esse grupo, pense, tem que ser atraente, tem que ter uma movimentação de cena, os personagens têm que ter um carisma, elas precisam atrair as crianças e você vai encontrar a melhor forma de contar a sua história para chegar no final feliz. Já na faixa dos 8 anos, você tem um outro grupo que está interessado em mitologias, em histórias fantásticas, em fantasia, aí de uma forma um pouquinho mais aprofundada. E também é um grupo muito especial, você pode já colocar mais elementos para que esse público investigue mais. Eles já conseguem identificar universos e diferenciar personagens muito melhor do que quando são mais novos. Então, um exemplo dessa literatura para essa faixa etária são os livros do Monteiro Lobato, que a gente conheceu e conhece desde a nossa infância. Eu pelo menos li muito, assisti muito, principalmente na televisão, as histórias do Monteiro Lobato. E aí chegamos na faixa dos 12 anos, que já são os pré-adolescentes, entrando na adolescência. Esse grupo, obviamente, está interessado mais em grupos, né? em elementos que valorizam o seu grupo, a sua turma. Então você vai ter muita literatura já considerada talvez juvenil, né? Embora esse nome nem sempre funcione muito bem, mas é aquela literatura que tem muita aventura também, tem uma descoberta de segredos, mistérios, coisas um pouco mais elaboradas, em que tem um elemento
grupo. Esse grupo faz alguma coisa, existe alguém dessa idade, 12 anos mais ou menos, que faz toda essa descoberta, que é o protagonista ou a protagonista. Então, escrevendo para esse grupo, tenha em mente isso, que é um grupo que já está, é um público que já está bem mais avançado e já está se encaminhando para a adolescência. Eles querem algo um pouco mais bem elaborado. E aí nós temos o Harry Potter, tantos livros de ficção, de fantasia, que atraem o público dessa faixa etária. Então, se você pensa em escrever para crianças uma literatura infantil até a juvenil, você tem um universo muito grande que você pode explorar. Olha só, é um público muito rico, é um público consumidor de histórias. Você só tem que contar bem a sua história e você vai conseguir ter produtos, ter livros de muito boa qualidade, né? Basta você conseguir contar bem a sua história. Essa foi a minha dica de hoje sobre livros infantis. Espero que você tenha gostado. Tenho certeza que você consegue escrever as suas histórias. E continue seguindo esse canal. Compartilha, comenta. Gosto muito dos comentários. E aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.